Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui e vamos continuar aqui no nosso estudo sobre seitas e heresias. E hoje nós vamos estudar sobre as testemunhas de Jeová, conhecido também como os TJ. Talvez você, meu irmão, já tenha sido abordado, recebido uma visita na sua casa, alguém tocando a sua campainha, batendo no seu portão, aos domingos, 9 horas da manhã, e ali está duas pessoas, né? Então, são os TJs, né? Para falar ali sobre a religião deles. Hoje em dia eles estão um pouco mais modernos nesse período de pandemia. Talvez você então não recebeu a visita na sua casa, alguém apertando a campainha ou batendo no seu portão, mas talvez você já recebeu uma ligação de um número que você não tenha gravado e quando você foi atender, estava ali os TJs também, Testemunho de Jeová, para falar da religião deles. A gente percebe que eles são bem dedicados nessa questão da evangelização nos moldes dos testemunhas de Jeová. Então, eles realmente são bem dedicados, têm um mapeamento da cidade, das casas em que eles visitam, das casas em que eles vão parar de visitar porque a pessoa rejeitou, porque a pessoa já tem uma outra religião, então aquela casa ela já não visita mais. Mas eles têm todo isso aí mapeado, a gente percebe que são muito dedicados. Mas se trata de uma seita que produz muitas heresias. Então eu estou dizendo isso porque talvez você já tenha sido abordado. Então, Testemunho de Jeová, aqui no Brasil, é muito conhecido. E é sobre eles que vamos estudar um pouco esta tarde, vendo aqui um pequeno histórico de como surgiu esta seita e um pouco das heresias que elas propagam, essa seita propaga. Vamos começar vendo aqui um pequeno histórico. Como que surgiu a religião dos Testemunhas de Jeová? Surgiu, meus irmãos, com esse homem chamado Charles Russell. Charles Russell, da Pensilvânia, Estados Unidos, ele temia a doutrina do inferno eterno. Por isso que ele se simpatizou com a religião dos adventistas. Então ele sempre ouviu sobre o inferno, e esse inferno é eterno, e que a pessoa que vai para lá sem Deus vai consciente e irá sofrer ali eternamente. Então ele não gostou dessa ideia, ele não gostou dessa doutrina, ficou com medo, e o que ele fez? Então ele foi para a igreja adventista, já que, nós já estudamos sobre o adventismo aqui, já que os adventistas também parece que não gostam muito dessa doutrina do inferno eterno. Os adventistas acreditam que existe um inferno literal, mas que ele não é eterno. Então, ele vai acabar em algum período de tempo, as pessoas indo para lá, sofrerão um período de tempo e depois serão aniquiladas, não existirão mais, deixarão então de existir. Charles Russell, então, se simpatizou com os adventistas, mas em 1870, aos 18 anos de idade, ele começou um pequeno grupo onde divulgava suas doutrinas bem distintas, diferentes do adventismo. Ele publicou uma revista com o nome A Sentinela Anuncia o Reino de Jeová. E ele também depois fundou uma sociedade bíblica, chamada Sociedade Bíblica Torre de Vigia. E a partir daqui que começa, meus irmãos, a base dos Testemunhas de Jeová. Porque eles vão interpretar a Bíblia. Uma outra curiosidade aqui, que a Bíblia deles existem muitos versículos que são deturpados. Mas eles então vão pegar a Bíblia, vão interpretar a Bíblia com os óculos da revista Sentinela, de tudo que é publicado pela Sociedade Bíblica Torre de Vigia. Então, o que a revista diz é o que eles devem entender da palavra de Deus. Então, aqui começou a base com Charles Russell, começando aqui os Testemunhos de Jeová. Russell ele dizia que a Bíblia só poderia ser corretamente entendida de acordo com as suas próprias interpretações, publicadas na revista Sentinelas e das publicações da Torre de Vigia. Em 1940, a seita começou a crescer aqui no Brasil. O Brasil, meus irmãos, é o terceiro país do mundo que mais tem adeptos dessa seita dos Testemunhos de Jeová. Primeiro lugar no mundo fica os Estados Unidos,
Segundo lugar fica o México. Em terceiro lugar fica o Brasil, onde mais tem adeptos dessa seita, Testemunho de Jeová. Vamos então ver, já que aqui vimos um pequeno histórico de como surgiu esta seita, o que eles têm propagado como heresia, o que eles têm propagado como mensagem que não é de Deus e que está contra a palavra de Deus. Primeiro vamos ver a questão sobre a Trindade. Meus irmãos, eles afirmam que foi Satanás quem deu origem à doutrina da Trindade, porque eles vão dizer, você vai ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e você não vai encontrar a palavra Trindade. Meus irmãos, só por causa disso, então eles rejeitam, começam a rejeitar essa doutrina da Trindade. Você vai ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, e você vai ver a ideia da Trindade claramente sendo expressa, já começando em Gênesis capítulo 1, versículo 1, onde Elohim, Deus que criou os céus e a terra, é apresentado ali em mais pessoas, um só Deus, mas se manifesta em três pessoas diferentes. Já também em Gênesis capítulo 1, Deus mesmo ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Ele não estava conversando sozinho, ele estava dizendo, vamos nós fazer aqui o homem à nossa imagem. Então a gente já percebe um só Deus manifestado em três pessoas. Mas eu gostaria de apresentar aqui apenas um versículo. De uma gama extensa que nós temos na Bíblia para mostrar a realidade da Trindade, eu só gostaria de mostrar aqui 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13, que diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Aqui nós vemos a Trindade sendo explanada neste versículo. Jesus Cristo, Filho, Deus, Pai e o Espírito Santo, as três pessoas da Trindade. Muitos outros versículos poderemos também mostrar. Por exemplo, o batismo de Jesus Cristo, muito conhecido para mostrar a Trindade. Jesus Cristo, o Filho, sendo batizado, o Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus Cristo e o céu se abrindo e a voz do Pai de Deus aparecendo. Este é meu Filho amado em quem me comprazo. Nós vemos ali naquela cena do batismo de Jesus Cristo a Trindade em ação, a Trindade aparecendo. Muitos versículos podemos mostrar para refutar essa ideia que a Trindade não existe e os testemunhos de Jeová vão bater nesse martelo, dizer que Trindade não existe e que ela é uma doutrina que se originou em Satanás. Outra coisa, vamos ver aqui o que eles dizem sobre a divindade de Jesus Cristo. Meus irmãos, eles negam que Jesus é Deus. Afirmam que Jesus foi o primeiro a ser criado por Deus e que foi usado para criar o resto da criação. Então eles vão dizer que Jesus Cristo não é Deus, que Deus só existe um, que não se manifesta em três pessoas diferentes. E Deus, quando foi criar todas as coisas, primeiro ele criou a pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus não é eterno, na visão deles não seria eterno, e Jesus também não é Deus. E através de Jesus que todas as outras coisas vieram à existência. Então Deus criou Jesus, e através de Jesus, Deus criou o mundo, criou os animais, criou a humanidade, criou os anjos, criou todas as coisas que nós presenciamos, que nós vemos. Então esta aqui é a ideia dos testemunhas de Jeová. Um versículo que eles vão usar para dar base a essa heresia deles está em Colossenses capítulo 1. E olha só o que diz esse versículo aqui. Se você não tem, talvez, ali um bom entendimento bíblico, algumas pessoas então vão abraçar a ideia dos testemunhos de Jeová, porque eles vão chegar para você e ler esse texto, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, diz assim: este, falando de Jesus Cristo, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, nesse primogênito, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então eles vão pegar esse versículo e dizer, está vendo? O versículo está dizendo que Jesus Cristo foi o primogênito de toda a criação. Isso significa que Deus Pai criou a Jesus Cristo primeiro e através de Jesus Cristo
em Jesus, nele, foram criadas todas as outras coisas, seja poderes, soberania, potestades, tudo foi criado através de Jesus, mas ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, o primeiro a ser criado, depois as outras coisas então foram criadas. E daí é o versículo que eles vão usar como base para tentar apoiar essa ideia que Jesus Cristo não é divino, mas ele foi criado. Certa vez, eu recebi uma visita em minha casa de 2 testemunhas de Jeová que bateram em meu portão. Lá na época, eu conversando com eles, disse que eu não tinha como abraçar a ideia deles. Eles perguntaram por quê, e eu perguntei, vocês acreditam que Jesus Cristo é Deus? E ela foi bem clara em dizer, não, Jesus Cristo não é Deus. Depois disso, ela deu as costas e foram para outra casa. Então, eles vão dizer, Jesus não é Deus, Jesus ele foi criado e através de Jesus o mundo e o universo todo foram criados. Mas aqui, meus irmãos, como nós podemos explicar essa frase que a Bíblia está dizendo que Jesus é o primogênito de toda a criação? Será que eles estão certos? Jesus foi criado e através de Jesus todas as coisas foram criadas? Porque ele é o primogênito. Meus irmãos, vamos entender o que a Bíblia está dizendo. Testemunhos de Jeová vão pegar esse versículo e já estão trazendo uma deturpação, uma interpretação errada, coisa que a Bíblia não apoia e esse versículo também não está dizendo que Jesus foi criado. Não é isso que o versículo está dizendo. A palavra primogênito na Bíblia possui 2 sentidos diferentes. O primeiro sentido seria literal. Então, quando aparece algumas vezes na Bíblia a palavra primogênito, está realmente significando primeiro filho. Por exemplo, Lucas capítulo 2, versículo 7, diz assim. E ela, falando de Maria, deu à luz a seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então aqui a palavra primogênito está aparecendo no sentido literal. Maria, nesse contexto, no nascimento de Jesus Cristo, estava dando à luz ao seu filho primogênito, ou seja, o primeiro filho. Depois de Jesus, Maria teria outros filhos. É um versículo também que nós usamos como base para refutar a ideia dos católicos, né, que Maria foi sempre virgem. Mas aqui o versículo, e nós estamos vendo aqui a palavra primogênito no sentido literal. Então aqui a gente entende realmente primeiro filho, no sentido literal. Mas, meus irmãos, a palavra primogênito na Bíblia também tem o seu sentido figurado. E olha só esses versículos para a gente entender onde aparece no sentido figurado. Êxodo, capítulo 4, versículo 22, falando sobre Israel, olha só o que Deus diz sobre a nação de Israel, diz assim, dirás a Faraó, Deus aqui falando com Moisés, dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Meus irmãos, fica claro pelo contexto que nós estamos aqui diante de uma palavra primogênito que está no sentido figurado, não é literal. Israel não é filho literal de Deus, o primeiro filho de Deus, mas aqui está mostrando Deus colocando a palavra primogênito na palavra figurado para mostrar a autoridade, a posição especial que a nação de Israel tinha nos planos de Deus. E Deus aqui estava mostrando para Faraó, olha, vocês, Faraó, o Egito, tem que entender que Israel é meu escolhido, meu primogênito. Percebo que é no sentido figurado para mostrar a posição privilegiada que a nação de Israel tinha. Outro versículo também, olha só aqui agora falando sobre Davi. Salmos, capítulo 89, versículo 27. Diz assim, faloei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Aqui Deus se referindo a Davi. Faloei agora o meu primogênito. Evidentemente, Davi ele não era o primeiro filho de Deus. Então, nós percebemos aqui nesse texto e pelo contexto, está dizendo, usando a palavra primogênito no sentido figurado, para mostrar a posição privilegiada de Davi com comparação aos outros reis. Quando nós lemos Colossenses, meus irmãos, nós percebemos que ali também a palavra primogênito está sendo usado no sentido figurado,
para mostrar a autoridade de Jesus Cristo sobre toda a criação, a supremacia de Jesus Cristo, como ele é mais elevado, sendo o próprio Deus, mais elevado que todas as coisas, e que todas as coisas estão agora submissas aos seus pés. Então, ali, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16, a palavra primogênito está no sentido figurado. Testemunhas de Jeová erram em dizer que Jesus Cristo não é Deus, não é divino. Eu poderia usar uma gama de versículos também para provar a divindade de Jesus Cristo. Nós temos João capítulo 1, João capítulo 5, João capítulo 10, Atos capítulo 20, versículo 28, Colossenses capítulo 2, 9. Já que nós estamos aqui em Colossenses, vou ler aqui Colossenses capítulo 2, versículo 9. Temos também Tito 2,13 e Apocalipse e muitos outros versículos que poderíamos usar. Mas aqui eu quero deixar com vocês somente Colossenses capítulo 2, versículo 9. Os irmãos, se quiserem, anotem esses versículos aqui que também falam sobre a divindade de Jesus Cristo. E o versículo 9 diz assim: porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só o que está dizendo aqui, Jesus Cristo é completamente Deus. Em Jesus habita a divindade. Em Jesus, ele é completamente Deus. Muitos outros versículos que mostram esta ideia. Então, aqui nós refutamos pela palavra de Deus, vendo alguns versículos aqui, essa ideia errada sobre que Jesus não é divino. Sobre o Espírito Santo, o que eles acreditam, o que eles pregam? Eles dizem, meus irmãos, que o Espírito Santo é apenas uma força ativa, mas não é uma pessoa. Não é alguém que fala, não é alguém que pensa, não é alguém que tem sentimentos, é apenas uma força ativa. Seria uma força de Deus que vai energizar as outras pessoas. Então, quando aparece Espírito Santo na Bíblia, e na Bíblia deles, Espírito Santo sempre é com letra minúscula, porque não está se referindo a Deus nem a uma pessoa, então eles vão dizer que é apenas uma força ativa, como se fosse a energia elétrica. Mas, meus irmãos, olhando a Bíblia, nós percebemos que o Espírito Santo é Deus e é uma pessoa, tem as características de uma pessoa. Por exemplo, a Bíblia mostra que o Espírito Santo possui intelecto. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11 diz assim, ó: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Nós percebemos nesse versículo e em outros versículos que o Espírito Santo possui intelecto. O Espírito Santo pensa, porque ele é uma pessoa, ele é o próprio Deus. Temos também Romanos capítulo 8, 27, que você pode ler depois na sua casa. Olha só, não apenas intelecto, mas o Espírito Santo também apresenta emoções. Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz assim, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O Espírito Santo, ele também se entristece, se alegra, se entristece, porque ele tem emoções, características de uma pessoa. Personalidade nós vemos aqui. O Espírito Santo também possui vontades, meus irmãos. Olha só o que diz Atos, capítulo 16, e aqui nós vamos ver uma narrativa, uma história que aconteceu com Paulo e a sua experiência com o Espírito Santo. Diz assim, Atos capítulo 16, versículos 6 a 11. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, descer a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino,
concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o Evangelho. E o versículo continua, o texto continua mostrando a viagem missionária de Paulo, agora pela Macedônia, a sua segunda viagem missionária. Nós vemos aqui nesse texto que o Espírito Santo possui vontade. Paulo, ele planejou pregar a palavra de Deus em certo local. O Espírito Santo impediu. Ele planejou uma segunda vez ir para um determinado local. Mais uma vez, o Espírito Santo impediu. O que o Espírito Santo fez depois? Direcionou ele para a Macedônia. Nós vemos aqui que o Espírito Santo está expressando vontade própria, direção na vida de Paulo. Não era Paulo quem estava direcionando aquela energia, porque o Espírito Santo não é energia, mas era o Espírito Santo quem estava direcionando a vida de Paulo. Possui vontade também. Não apenas isso, a Bíblia mostra que o Espírito Santo também se comunica com as pessoas. Olha só o que diz Atos, capítulo 13, versículo 2, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então nós vemos aqui o Espírito Santo falando também. Meus irmãos, uma energia não possui intelecto. Uma energia não possui emoções. Uma energia não possui vontade própria. Uma energia não se comunica com as pessoas, não fala com as pessoas. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que o Espírito Santo até recebe um nome pessoal. João capítulo 14, João capítulo 16, Jesus Cristo chama o Espírito Santo de o Consolador, mostrando ali a sua personalidade, que ele também se apresenta em nossa vida nos consolando. Ele recebe esse nome de o Consolador. Então nós vemos pela Bíblia já a refutação dessa ideia dos testemunhas de Jeová, de que o Espírito Santo não seria Deus, mas apenas uma força ativa. Muitos outros versículos nós poderíamos usar aqui também para mostrar a divindade do Espírito Santo. Gênesis capítulo 1, versículo 2, onde o Espírito Santo já estava presente na criação do mundo, porque ele é eterno, ele é o próprio Deus. Gênesis capítulo 6, 3, Juízes, Mateus, Lucas, muitos outros versículos que poderíamos usar, onde fala a respeito do Espírito Santo. Outra ideia, olha só o que os testemunhas de Jeová pensam a respeito da escatologia. Pregam que Cristo voltou ao mundo em 1914, de uma forma espiritual. Russell, que foi o fundador dos Testemunhos de Jeová, Russell pregava que a volta de Cristo se daria em 1914 e ele traria paz ao mundo. Só que aí teve um pequeno problema. Essa volta não aconteceu. Então ele errou na sua previsão. E um outro problema também é que essa paz que Jesus traria ao mundo também não aconteceu, porque logo depois de 1914 estourou a Primeira Guerra Mundial, depois já estourou a Segunda Guerra Mundial, e nós sempre temos visto rumores de guerra e guerras acontecendo pelo mundo. Esta paz que ele pregava e a volta de Jesus Cristo não aconteceu. Então, o que eles dizem? Que Jesus Cristo voltou de uma maneira espiritual, e 1914 foi apenas uma marca do reino de Deus que aconteceu na Terra, mas eles têm essa data marcada porque Russell, então, ele fez essa previsão, e já que ele fez essa previsão, ele não pode voltar atrás. Então, eles pregam a respeito disso, pensando na escatologia. Meus irmãos, a Bíblia também é clara em nos dizer e nos mostrar que a volta de Jesus Cristo para a terra, para este mundo, será visível. Todo o olho o verá. Tanto o Antigo Testamento diz isso, quanto o Novo Testamento também. Olha só o que diz Zacarias, capítulo 12. Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 10, diz assim: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Olha só mais o versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rinom, no vale do Megido. Aqui, meus irmãos, está falando sobre a vinda visível de Jesus Cristo após o período da tribulação.
Jesus Cristo ele irá voltar aqui à terra e todo olho o verá. Olha só o que também Mateus ele nos fala, Mateus capítulo 24, falando sobre a volta de Jesus Cristo. Mateus 24, versículo 30. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E aqui nós vemos que a vinda de Jesus Cristo será manifesta a todas as pessoas. Não será num sentido espiritual, como o Testemunho de Jeová diz que Jesus já voltou nessa maneira espiritual em 1914, mas será visível e poderosa. A Bíblia fala que a vinda de Jesus Cristo será como o relâmpago que sai do Oriente e vai para o Ocidente. Como que é o relâmpago? Algo que dá aquele clarão. Todo mundo percebe, todo mundo vê. E é de uma maneira poderosa, de uma maneira impactante que marcará a vida de todas as pessoas. Assim também será a vinda de Jesus Cristo. Uma vinda poderosa para este mundo. Uma vinda que todo olho o verá. Essa é a vinda de Jesus Cristo, a vinda visível dele aqui para a terra. Então nós percebemos o erro dos testemunhas de Jeová sobre também a escatologia. E o que eles pensam então sobre o inferno e o lago de fogo? Lembra que Russell ele não gostava da ideia que o inferno seria eterno, por isso que ele se simpatizou no começo com os adventistas. Então, eles pregam que não haverá um tormento eterno. Os textos, meus irmãos, que falam do lago de fogo, eles entendem que são simbólicos. Sendo assim, as pessoas que forem lançadas no lago de fogo apenas significa que não mais existirão. Então, para eles não existe um lago de fogo ou um inferno que seja eterno e nem literal. Quando a Bíblia diz que Satanás, a besta, o falso profeta e as pessoas que não têm o nome escrito no livro da vida vão ser lançados no lago de fogo, para elas eles entendem que apenas as pessoas vão deixar de existir. É o aniquilamento das almas. Mas a Bíblia também refuta esta ideia e eu gostaria de ler aqui para você Mateus capítulo 25, versículo 46, que diz assim: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E aqui está falando realmente de algo literal, um castigo que é eterno. Então, é literal quanto ao tempo, eternidade, e literal também quanto ao sofrimento, ao local. Existe sim um castigo eterno, existe sim o lago de fogo e o inferno, mas os TJs não abraçam esta ideia. Eles também são famosos por dizerem que eles são 144 mil, lá que o Apocalipse diz, nós somos as testemunhas de Jeová, as testemunhas de Deus, e nós somos ali o que a Bíblia fala sobre os 144 mil. Meus irmãos, eles pregavam que os TJs são os 144 mil, e somente estes iriam para o céu. Só que aconteceu um problema. O número de testemunhas de Jeová ultrapassou os 144 mil. E agora, como resolver este problema? Evidentemente, eles já tentaram resolver isso. E o que eles pregam agora? Eles vão dizer que apenas 144 mil testemunhas de Jeová escolhidos irão para o novo céu. O restante dos testemunhos de Jeová, que não fazem parte desses escolhidos, morarão na terra, na nova criação, junto com as outras pessoas boas. Então, Apocalipse capítulo 21 e 22 fala ali do novo céu e nova terra. Então, Deus ele vai fazer tudo novo, aquilo que é espiritual vai se mesclar com aquilo que é material, porque hoje nós temos essa separação, né? Nova Jerusalém está lá em cima, na presença do Pai, no céu, no terceiro céu, e nós aqui na terra. Mas Apocalipse 21 e 22 mostra que isso será mesclado, a Jerusalém descendo do céu, estará aqui também na terra. Então os testemunhos de Jeová vão dizer o seguinte: na nova terra que Deus criou, as pessoas estarão aqui, as pessoas boas e os testemunhos de Jeová que não fazem parte do número de 144 mil. Mas os testemunhos de Jeová que fazem parte do número de 144 mil são os que poderão ter acesso a este novo céu, que seria a nova Jerusalém. É dessa maneira que eles acreditam, que eles pregam.
Mas quem são realmente os 144 mil que a Bíblia diz? E a Bíblia deixa bem clara isso em Apocalipse, capítulo 4, capítulo 7, versículo 4 a 8. Diz assim, Apocalipse, capítulo 7, do 4 a 8. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Olha só, já está falando de onde eles são. Versículo 5, da tribo de Judá foram selados 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim, foram selados 12 mil. Meus irmãos, o versículo deixando claro que aqui se trata de judeus. Testemunhos de Jeová, eles não são judeus. Mas aqui está falando literalmente de judeus. 12 mil de cada tribo que Deus vai selar, que Deus escolheu para eles propagar o evangelho do reino no período da tribulação. Não tem nada a ver com os testemunhos de Jeová. Esse título não pertence a eles, mas pertence aos judeus que Deus escolheu para trabalhar no período da tribulação. Para a gente terminar, vamos ver aqui 3 curiosidades sobre os testemunhas de Jeová. Primeira curiosidade, você talvez já ouviu falar disso, é que eles não aceitam transfusão de sangue. Então, se alguém sofrer algum acidente que seja testemunho de Jeová e precisar de sangue, essa pessoa irá morrer, porque eles não aceitam a transfusão de sangue para ir para o céu, para ir para a presença de Deus, presença de Jeová. Então não pode fazer transfusão de sangue. Para eles, eles ficariam impuros se eles recebessem sangue de uma outra pessoa, mesmo que seja para salvar a vida deles. Então, realmente, muitas pessoas, testemunhas de Jeová, morreram porque não aceitaram transfusão de sangue. Crianças, testemunhas de Jeová que precisavam da transfusão de sangue, não aceitaram por causa da religião e morreram por causa disso. Então nós percebemos que eles possuem ideias nocivas à saúde das pessoas. Olha só também outra curiosidade, não prestam serviço militar. Então, quando os jovens completam os seus 17, 18 anos e precisa se alistar no exército, né, fazer o juramento à bandeira, naquele momento, o general, o soldado que está ali liderando ali o alistamento, ele chama as pessoas que são testemunhas de Jeová. Quem é testemunho de Jeová, vem aqui para frente. Eles não vão fazer o alistamento, eles não vão fazer ali o juramento da bandeira. Eles têm que dar a presença lá, mas eles não vão se alistar, eles não vão servir o exército e nem faz o juramento à bandeira. Então, quando eu completei 18 anos de idade, fui fazer meu alistamento. No momento do juramento à bandeira, então, o comandante ali chamou para fora aqueles que eram testemunhos de Jeová. Aqueles que eram uns 3, 4 jovens que estavam ali presentes, ficaram de canto enquanto o grupo ali estava fazendo o juramento à bandeira, mas eles não prestam serviço militar. O texto que eles vão usar é de Isaías capítulo 2, versículo 4, onde se refere ao período do milênio. E esse versículo diz que Deus vai pegar todas as armas que existiram no período da tribulação e vai transformar essas armas, vai fundir essas armas e transformar em material, ferramenta de trabalho. Aquilo que era uma bazuca vai virar agora uma enxada para as pessoas trabalharem. E por que isso? Porque no período do milênio não existirá guerras, não precisará de armas, não precisará de armas de fogo, nenhum país terá um poder bélico, porque não existirá guerras no período do milênio. Então, vai existir muito trabalho no milênio. E eles vão pegar esse versículo, então, e dizer, nós não podemos servir o exército, nós não podemos, então, dessa maneira, pegar em armas, porque Isaías capítulo 2, versículo 4, está dizendo isso. Mas Isaías 2, 4 está dizendo sobre o período do milênio, não é para hoje. Uma última curiosidade, para a gente terminar. Eles não comemoram aniversário, pois acredito que são de origem pagã. Então, você não vai dar parabéns
para um testemunho de Jeová. E se der, ele vai se esquivar, vai dizer que não aceita, não comemora aniversário e não adianta fazer uma festa surpresa para um testemunho de Jeová, porque ele vai fugir quando ele perceber que fizeram uma festa para ele, não vai aceitar, porque para eles isso tem uma origem pagã. E alguns até se apoiam na ideia de que na Bíblia só existem duas referências à festa de aniversário. E nas duas aconteceram morte, então por isso que nós não podemos comemorar aniversário, porque até a Bíblia, quando aparece festa de aniversário, aparece ali morte. A primeira, os irmãos vão lembrar sobre a questão ali, a narrativa de José e Faraó, onde José estava na prisão e interpretou ali dois sonhos dizendo para o padeiro. Primeiro diz para o copeiro, no aniversário de Faraó você vai ser restabelecido ao seu posto. Depois disse para o padeiro, no aniversário de Faraó você terá sua cabeça cortada, você será decapitado. E no aniversário de Faraó, 3 dias depois, realmente aconteceu isso. Então a primeira narrativa mostra a morte numa festa de aniversário. Outra narrativa que mostra a morte na festa de aniversário é Herodes, onde a cabeça de João Batista foi cortada e dada em cima de uma bandeja, em cima de um prato. Outra festa de aniversário, então, mostrando morte. Então, por isso não pode se comemorar festa de aniversário, porque até a Bíblia mostra a morte na festa de aniversário. Meus irmãos, mas isso não tem nada a ver. Pessoas morreram tomando banho, então você não vai mais tomar banho porque pessoas tiveram infarto quando estava tomando banho. Você não pode mais nadar no rio porque pessoas morreram que estavam nadando no rio. Então nós vemos aqui algumas coisas que são esquisitas, mas estão ali enraizadas dentro da mente dos adeptos a essa seita, os testemunhos de Jeová. Então aqui para a gente concluir, essas 3 curiosidades sobre os TJ, testemunhas de Jeová. Então vimos aqui um pequeno histórico de como surgiu esta seita, a revista Sentinela, né? A Sociedade Bíblica, a Torre de Vigia, que é o padrão de conduta e de regra de fé e prática para eles. Percebemos que na Bíblia deles existem coisas adulteradas. Vimos aqui também as heresias que eles propagam a respeito de Jesus, a respeito do Espírito Santo, da Trindade. Então, os erros que eles ensinam aí, heresias. Então, a gente fica por aqui. Que Deus esteja abençoando a vida dos irmãos e que os irmãos continuem nos acompanhando nos nossos próximos estudos.